Imagina só passar 80 horas seguidas construindo uma cidade de blocos perfeita. Cada peça ali milimetricamente calculada. O foco absoluto em erguer torres simétricas. É a dedicação de quem está elaborando a maior obra de arquitetura da história. Uma concentração que a gente até inveja um pouco, né? Nossa, total. E aí, na manhã seguinte, a pessoa acorda e simplesmente nunca mais olha para aquilo. Ignora completamente. Exato. Se um adulto fizesse isso com um projeto real, a preocupação seria imediata. Acharíamos que ocorreu um colapso ou uma perda de sentido total na vida. A gente ia sugerir terapia na hora. Com certeza. Mas, crianças fazem isso todos os dias. O fascínio absoluto e febril por uma atividade vira apatia em questão de horas. A brincadeira que ontem era o centro do universo, hoje está lá jogada no fundo do armário. E, olha, o que é mais curioso nisso tudo é que a tendência geral é tratar esse comportamento como mera inconstância. Uma distração infantil ou pior, né, um sinal de falta de foco que precisa ser corrigido urgentemente. Sim, a velha história de que a criança não termina o que começa. Exatamente. Mas a realidade biológica por trás desse abandono repentino é muito, mas muito mais complexa. É, de fato, um motor invisível de como a nossa inteligência se desenvolve. E é exatamente esse o ponto de partida da nossa imersão de hoje. A gente vai cruzar a neurobiologia do desenvolvimento com a psicologia comportamental. A missão aqui não é só entender o porquê de um interesse desaparecer do nada, mas como o cérebro transita entre essas obsessões. Isso, porque parece um erro do sistema, mas não é. Vamos desvendar essa mecânica do tédio. A ciência aponta que essa troca de interesses é uma exigência inegociável da biologia. Então, como isso funciona? Bom, a gente precisa entender que existe um custo brutal, em termos metabólicos mesmo, para manter o cérebro funcionando. Ele gasta muita energia, né? Demais. O sistema nervoso central humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo. E isso representando só uns 2% do peso total. Caramba! Pois é, ele é uma máquina extraordinária, mas extremamente pão dura com os próprios recursos, sabe? Ele não quer desperdiçar nada. Exato. Do ponto de vista biológico, manter um nível alto de engajamento e queimar energia com uma atividade que não traz mais nenhuma informação nova é um desperdício imperdoável. Então, abandono é uma medida de economia extrema. Tá, mas para entender por que a gente abandona, o caminho lógico é primeiro desvendar o que gera atração inicial. A cultura pop consagrou a dopamina como a grande heroína, ou vilã, do foco. Ah, sim, sempre falam do hormônio do prazer. Exato, o hormônio que faz a gente querer jogar videogame, comer doce, rolar feed de rede social. Mas, analisando a fundo as vias neurais, especificamente uma região chamada núcleo accumbens, a história é bem mais mecânica, né? Muito mais. Chamar dopamina puramente de hormônio do prazer é um dos maiores mal-entendidos que a gente tem hoje em dia. Sério? Sim. O núcleo accumbens funciona como uma central de processamento de recompensas, claro, mas a dopamina que inunda essa área é, na real, uma molécula de antecipação e de aprendizado tático. Tá, me explica melhor isso. O conceito central que opera lá dentro é conhecido como erro de predição de recompensa. E o mais fascinante é que isso não é uma metáfora da psicologia, é uma equação matemática literal. Peraí, equação matemática literal, tipo, o cérebro está calculando o que exatamente? Ele mede a diferença, é o cálculo de um delta, sabe? A todo milissegundo, o cérebro faz uma aposta sobre o futuro imediato. Se uma ação gera o resultado exato que ele previu, a liberação de dopamina é basal, neutra. Ou seja, zero surpresa, zero dopamina extra. Isso. Não tem nada novo para aprender ali. O chamado erro de predição acontece quando o resultado é inesperadamente positivo ou diferente para melhor. A equação é simples: recompensa real menos recompensa esperada. E se o saldo for positivo? Aí o núcleo accumbens recebe uma verdadeira inundação de dopamina. O cérebro sinaliza tipo, olha, preste muita atenção nisso aqui, porque é melhor do que a gente imaginava. Memorize essa sequência para repetir depois. Entendi. Então a surpresa é o verdadeiro motor do aprendizado. Pensa naquela brincadeira clássica de casinha. O famoso faz de conta. Isso. Nos primeiros dias, o ato de decidir quem vai segurar a panela de brinquedo ou tentar imitar a voz de um adulto gera resultados totalmente imprevisíveis, né? Totalmente, tudo é novo.
O cérebro recebe esses picos de dopamina porque a recompensa real é sempre maior que a esperada. Mas aí entra o conceito de habituação, porque depois de 2 semanas repetindo o mesmo faz de conta... A imprevisibilidade some, desaparece completamente. O cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões maravilhosa. Ele mapeia absolutamente todas as variáveis daquela brincadeira. E aí, a recompensa real fica matematicamente idêntica à esperada. Exato. O saldo da equação zera. A liberação de dopamina cai drasticamente. Aquela região do cérebro atingiu o que a gente chama de platô de eficiência. Acabou o aprendizado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é a mesma dinâmica de zerar um videogame muito difícil. Perfeita a analogia. Nas primeiras horas, a pessoa morre dezenas de vezes, tenta caminhos novos, acha uma passagem secreta, o erro de predição tá lá no teto, dopamina jorrando. E semanas depois... Pois é, semanas depois o mapa inteiro foi explorado, os macetes descobertos, a vontade de jogar no dia seguinte simplesmente evapora. E o jogo em si não mudou, né? O que mudou foi que a mente decifrou o algoritmo do jogo. Exatamente isso. Então, nesse contexto, o tédio não é uma falha de atenção, é na verdade uma vitória do cérebro. Ele corta o sofrimento de propósito. Sob essa ótica biológica, o tédio é um triunfo absoluto, embora a gente sinta isso emocionalmente como uma frustração ou uma crise. É o alarme de que o ambiente foi completamente dominado. Nossa, faz muito sentido. Pense em termos evolutivos. Um hominídeo que continuasse maravilhado pela mesma ferramenta de pedra que ele já sabe fazer, em vez de focar em dominar o fogo, não ia sobreviver muito tempo. Ele ficaria lá batendo pedra para sempre. O tédio força o encerramento agressivo da atenção para que a energia vá para o próximo nível de desafio. Mas isso levanta uma questão fascinante sobre o hardware da mente. Se o cérebro dominou a atividade e cortou a dopamina, o que ele faz com aquela infraestrutura neural gigantesca que ele montou para processar o jogo ou a brincadeira? Excelente pergunta. Porque as conexões foram criadas, a energia estava fluindo ali. Isso não pode simplesmente sumir num nada. E não some. É aí que acontece um dos mecanismos mais drásticos e vitais da nossa biologia, que é a poda sináptica. Poda? Tipo de jardim mesmo? Literalmente. Durante a infância, o cérebro cria conexões de forma excessiva. É uma explosão de sinapses. Mas ter mais conexão não significa ser mais inteligente. Na verdade, às vezes significa só mais ruído e lentidão. Tá, e quando chega naquele platô de eficiência? O cérebro começa uma faxina estrutural pesada. Espera, essa poda significa que conexões neurais são fisicamente destruídas? Destruídas. O cérebro usa umas células do sistema imunológico chamadas micróglia. Elas são como jardineiros microscópicos bem agressivos. Caramba! Se uma via sináptica não é mais usada, porque perdeu a graça, ou se ficou redundante porque automatizou, a micróglia fagocita ela. Ela come essas conexões. O objetivo é reduzir o gasto de energia e deixar o processamento mais rápido. Para visualizar isso melhor, é como liberar espaço no HD do computador. A gente apaga arquivos antigos para instalar um sistema operacional mais pesado. A analogia do HD é boa para ilustrar necessidade de espaço, mas a biologia é um pouco mais sofisticada. Um HD só deleta e deixa um vazio, né? Sim. O cérebro, durante a poda, não apaga a capacidade de brincar de casinha. Ele compacta e automatiza esse conhecimento. É como pegar um processo manual e transformar num código limpo rodando em segundo plano. Entendi. E é a energia que sobra. O espaço e energia liberados vão direto para alimentar áreas mais complexas em expansão, especialmente o córtex pré-frontal. Que é justamente o centro de planejamento, inibição de impulsos e tomada de decisão. Exatamente, o famoso juízo, né? Isso significa que estamos abrindo espaço na mente para instalar esses programas mais pesados e essa região recém-energizada passa a exigir um estímulo completamente diferente. O córtex pré-frontal precisa de desafios arquitetonicamente mais densos para amadurecer. É por isso que, chegando na adolescência, a mudança de interesse é tão brusca. Choca os pais, inclusive. Demais. Aquele lúdico simples de empilhar bloquinhos não gera mais nenhum erro de predição suficiente para engajar as novas redes neurais. Isso explica muito o comportamento do adolescente, a necessidade de buscar risco calculado, de decifrar hierarquias sociais complexas com os amigos.
As fofocas, os grupinhos. Ou a vontade do nada de aprender um instrumento dificilíssimo. O cérebro está exigindo desafio para testar e calibrar esse novo hardware, né? A complexidade vira um novo gatilho primário da dopamina. Se a biologia deixasse o adolescente continuar tendo pico de dopamina empilhando madeira, ele nunca ia desenvolver malícia social, noção de risco físico ou resiliência. É uma exigência inegociável da biologia. Mas sabendo que o cérebro compacta isso, a gente repensa muita coisa. Alguém pode olhar para trás e achar que brincar de casinha foi perda de tempo. E não foi, de jeito nenhum. Pois é. A neurobiologia fala dos andaimes cognitivos. Esses hobbies descartados são, na verdade, a fundação invisível das nossas habilidades adultas. O conceito de andaimes ou scaffolding dá sentido a tudo. Pensa num prédio em construção. O andaime não faz parte do edifício final. Ele fica ali por fora. Isso, ele é erguido ao redor para que os pedreiros consigam colocar os tijolos lá em cima. Quando o concreto seca e se sustenta sozinho, o andaime é desmontado e vai embora. Sensacional. Os hobbies infantis são essa arquitetura transitória que desenvolve as funções executivas. Vamos destrinchar isso na prática. Voltando ao brincar de casinha, que parece só imaginação. Qual é o prédio de concreto que está sendo construído por trás desse andaime? A base biológica da teoria da mente e da empatia. Uau! Como assim? Quando a criança decide que uma boneca tá brava e a outra tem que pedir desculpas, ela está simulando estados mentais de terceiros. Ela está treinando entender que os outros têm emoções e informações diferentes das dela. É uma computação pesada. Muito pesada. E quando atinge o platô, fica chato. O andaime lúdico é retirado pela poda sináptica. Mas a habilidade de simular o estado mental do outro fica lá, cristalizada, pronta para ser usada numa negociação de contrato no futuro, por exemplo. Isso muda tudo. E a tal da cidade de blocos? Para quem olha só um monte de plástico empilhado, o que a mente está absorvendo ali? Física e geometria cruas. Sério? Sim. É um treinamento intenso de visão espacial em 3 dimensões, balanço, distribuição de peso, simetria. Quando a torre cai, rola um microaprendizado de gravidade. O famoso erro de predição ajustando a rota. Exato. Décadas depois, aquela mesma rede neural básica vai ser reativada quando essa pessoa, agora engenheira, for calcular a tensão numa ponte ou quando um artista for visualizar uma escultura. Fantástico. E tem outro exemplo clássico que é colecionar coisas. Selos, pedras ou aquelas cartas brilhantes de Pokémon. As coleções, sim. A criança passa horas organizando centenas de cartas por nível de poder, por elemento da natureza, raridade. Então, o que isso significa? Aquela criança obcecada não está perdendo tempo. Ela está fazendo um estágio em análise de dados. O que é fascinante aqui é que, biologicamente, sim, é a gênese da classificação taxonômica e do pensamento baseado em dados. Incrível. Para criar regras do tipo, se a carta é de água, não pode ficar na pilha de terra, o cérebro é forçado a identificar padrões abstratos e criar hierarquias lógicas. É a mesma arquitetura de um banco de dados, um rascunho de algoritmo. A mesmíssima rede que um biólogo vai usar para organizar a taxonomia de novas espécies no laboratório, ou que um analista financeiro vai usar para achar anomalias no mercado. O conteúdo muda, mas a máquina analítica fica. Sabendo que esse processo todo de montar e desmontar andaimes pela poda é tão sensível e preciso, chegamos num ponto crítico. Qual é o maior perigo quando o ambiente externo decide intervir no laboratório? O risco enorme aí é criar lacunas permanentes no desenvolvimento neurocognitivo. Como assim? Existe uma pressão da sociedade por superprodutividade. Os adultos querem que as atividades sejam úteis o mais rápido possível. Muitas vezes a gente vê aquela pressão para os interesses serem produtivos logo de cara, né? Sim. E quando há uma interrupção externa precoce, o processo de habituação é quebrado violentamente. O cérebro sabe exatamente quando a cota de aprendizado daquela atividade foi preenchida. Entendo. Imagina um jovem hiperfocado em olhar insetos no jardim e alguém diz, para de olhar para a terra, vai aprender xadrez porque xadrez é estratégia de verdade. A intenção é boa, claro, mas tentar pular as etapas lúdicas, arrancando o andaime,
antes do cimento secar, na verdade enfraquece a fundação. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, enfraquece demais. Tirar a pessoa de uma atividade que ainda gera erro de predição interno impede a via neural de atingir o platô de eficiência. Fica pela metade. Fica. E a atividade imposta de cima para baixo não libera a mesma dopamina porque não foi selecionada pela curiosidade natural dela. O que nos leva àquela definição das fontes de que o hobby é o laboratório seguro da mente. Por que seguro? Porque no laboratório seguro não tem penalidade letal para a sobrevivência quando a gente falha. O erro ali é só informativo. Se a torre cair, ninguém se machuca. Começa de novo. Exato. Reinicia com uma hipótese nova. Deixar a curiosidade guiar livremente garante bases neurocognitivas muito sólidas antes que a plasticidade cerebral diminua com a idade. E isso gera um adulto com repertório sináptico bem diversificado. Fica claro que apressar as coisas não cria gênios focados, cria mentes com fundações rasas. Respeitar o tempo de cada interesse é respeitar o cronograma biológico da inteligência. A mudança de gostos não é inconstância. É sinal claro de saúde neurológica. O cérebro extraiu o máximo e agora exige o próximo nível do jogo. E isso tudo me leva a um pensamento final bem provocativo para a gente encerrar nossa imersão de hoje. A gente tende a pensar nesse processo de habituação, poda sináptica e busca por complexidade só em relação à infância e à adolescência, né? Como se o adulto ideal fosse alguém de interesses imutáveis e petrificados. É o que a cultura espera. Sim, mas imagina alguém no ápice da fase adulta, lá pelos 40 ou 50 anos, e de repente bate um tédio profundo com a carreira. Uma vontade repentina de largar tudo, mudar de área ou aprender uma tecnologia totalmente nova do zero. A famosa crise de meia-idade. Exatamente. A gente logo rotula como crise, instabilidade. Mas pensando em toda essa biologia que acabamos de discutir, e se não for instabilidade nenhuma? E se for o cérebro adulto agindo com precisão implacável, avisando que a cota de aprendizado naquele trabalho simplesmente foi preenchida? É uma perspectiva brilhante. Se aquele ambiente corporativo não gera mais surpresa, a dopamina corta. Talvez a vontade de jogar tudo para o alto seja só as mitroglias prontas para a próxima faxina, pedindo um nível maior de complexidade. Talvez o laboratório da mente nunca feche de verdade. Eu assino embaixo. Então fica aqui o convite para observar com mais curiosidade quais andames estão sendo montados e quais estão silenciosamente desmontados nos interesses que ocupam a mente hoje, não importa qual seja a idade. Até o nosso próximo mergulho.